do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para a minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos na meditação do estudo de Maria Valtorta, né? Estudo 46. Desde o início do estudo, né? Tudo que foi esclarecido, né? Foi para nós, foi explicado acerca daquilo mesmo que Jesus quer de nós, do relacionamento que nós temos que ter de um compromisso com a vontade divina, um entendimento de que a nossa vida aqui com Jesus, né? Ela tem que caminhar nessa vontade divina. Estava até partilhando com a Denise, que a Denise estava me contando, nossa, Ruth, antes eu tinha tanta dificuldade, né? Minhas meditações era de uns 10 minutos, uns 6 minutos, né? Era bem pouquinho. Aí eu fui observando, tava falando que estava observando as que mais medita, né? Mais medita aqui. E vocês meditando muito, muito tempo, tal. E isso foi como que sendo uma ajuda, sabe? Um exemplo para ela também, um incentivo. É essa palavra que ela falou. Uma inspiração para que ela também começasse a se abrir mais. Ela foi se abrindo mais. Aí hoje, estava até brincando com ela, porque ela me gravou um vídeo de 1 hora e pouco de meditação. Falei, é isso aí, tá vendo? Agora você tá meditando até 1 hora, né? A gente estava conversando, porque a divina vontade ficou muito tempo escondida, vamos dizer assim, entre as criaturas, desconhecida, privada. E agora é o tempo do conhecimento dela, então ela tem mais que falar mesmo, e ela não fala pouco. Então, a tendência de alguém que vive na divina vontade é falar muito também, né? É ser movimento junto com a divina vontade, e é na mesma frequência, né? Porque tem uma onda de frequência, vamos dizer assim, da vontade divina, e a tendência é você entrar nessa onda, né? Quanto mais você mergulhar, mais imerso nessa onda você está e mais movimento você também tem em direção ao que Deus quer, né? Então, assim, não é um movimento no sentido da Ruth. Então, você tem que ficar o dia todo só falando, só gravando. Não, você é movimento em tudo que a divina vontade quer. Então, você é movimento na sua vida, na sua realidade, estando com as pessoas, onde você estiver trabalhando, né? Onde você estiver trabalhando, nas pessoas que o Senhor colocar na sua vida. E também aqui na sua doação para a vontade divina. A tendência é você ser mar, ter muito o que falar, né? Ter muito das experiências para trazer do que Jesus está fazendo na sua vida. Ter muito, sabe, o que observar, né? Porque quando você vai mergulhando na vontade divina, a tendência é você enxergar ela mais. Então, aquilo que antes passava despercebido e era tratado como algo comum, não é mais. Porque muda a visão, né? Põe uma lupa nos seus olhos, assim, um colírio que vai limpar a sua visão, né? Então, você começa a contemplá-lo mais na sua vida. Então, assim, a tendência é ter mais o que falar, ter mais o que contar, ter mais o que testemunhar. Porque a divina vontade é comunicação, não é um escondimento, né? Então, a gente estava conversando sobre isso, né? Então, tudo que foi falado porque a vida da divina vontade, você vai amar tudo que é divina vontade. Isso inclui Jesus, né? Isso inclui a sua intimidade com ele, mas não fecha-se nisso, né? Tem o trabalho, tem os atos, né, da vontade divina. Tem esse se doar, né? Não é você ficar sozinho ali. Você vive nesse mundo como se é só você e Deus. Então você não importa com nada em direção a si mesmo, de ganhos, de pretensões. Você não tem pretensões, nem espirituais, né? Não tem. Você tem uma vida assim de abandono mesmo. Você é uma pessoa totalmente desapegada de si, né? Você é uma pessoa totalmente despojada de você mesma, né? Então,
você vive nesse abandono à vontade divina. Então você não tem apegos nem a coisas santas. Então até aquele jeito, de que você tinha de Jesus, né? Aquele relacionamento muda muito, né? Porque não vai mais ser algo fechado, exclusivo para ninguém. Não é assim que Jesus quer ser amado. Ele quer ser amado vendo a gente amando a vontade dele. Não tem maior homenagem que você pode fazer para Jesus do que você amar a vontade divina dele. Porque se você falar assim, eu gosto de estar com você, Jesus, eu gosto de ficar longas horas em oração, eu gosto de fazer isso e aquilo. Mas se isso não é o que está te pedindo, não é o que ele espera, não é o novo que está te trazendo agora para esse novo tempo, acaba ofendendo ele, porque não é a modo que ele quer ser amado. O que adianta você amar alguém do jeito que a pessoa não quer ser amada ou precisa ser amada, né? Então é muito sério. Esse é o tempo que o Senhor fez para nós. A vontade divina é o tempo que o Senhor fez para nós, né? Esse tempo da revelação, esse tempo pós-Luísa, livro do céu sendo manifestado. Esse momento comunidade, né? Esse momento divina vontade, comunidade, em que estamos aqui conectados, né? Usando os meios de comunicação que o Senhor nos deu. Esse é o tempo que o Senhor fez para nós. O que passou, passou, né? Tem uma passagem que não é que tem muito a ver com isso, mas dá para colocar. Que quando Jesus chama, é para deixar... Ah, não, dá sim, tem tudo a ver. Jesus está falando aqui que tem tudo a ver. É quando você... porque vai falar disso aqui, ó. Quando você chama alguém para uma missão, aquilo é necessário despojar daquilo que ela fazia antes. É o novo, entende? Então, quando ele vai passar aqui chamando, tá chamando os apóstolos, vai chamar Pedro. Quando ele tá chamando aqui, o Pedro não vai falar, não, Senhor, mas deixa que eu te sigo, mas deixa que eu garanta não sei quantos... Deixa eu ficar mais não sei quantos anos pescando para garantir uma fortuna, né, para minha família. Deixa pelo menos eu garantir alguma coisa, ou então eu vou te seguir, mas vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Não, segue-me, deixa tudo, seu pai, sua mãe, tudo, né? Então é um chamado que implica também numa resposta de despojamento. Então, até as coisas santas, quando Jesus me chamou, e isso você também, muitos aqui, né, tem esse testemunho. Você tinha uma vida intensa, talvez na igreja, de muitos rosários, né, muitas devoções, muitas práticas espirituais de escravidão Nossa Senhora, de devoção, de tradição, às vezes de pensamentos, né, de pensamentos que você tinha, assim, acerca da igreja, né, tudo isso, Jesus vira e fala, você vai ter que confiar tanto em mim, porque você vai ter que abrir mão. Jesus, mas você está pedindo para mim abrir mão de algo santo, né? Uma das coisas mais preciosas, vai confiar que a minha divina vontade é maior que tudo isso. Isso está dentro da vontade divina, né? Isso está lá dentro no departamento redenção, que também os fiats, eles estão todos dentro da vontade divina. Primeiro fiat, o segundo e o terceiro. Só que agora, filha, você vai pular de etapa, é o terceiro fiat. Então, deixa esse lá nos tesouros da redenção e venha pegar o mais, o tudo, né? A essência do que é realmente o fiat da criação, da redenção, da santificação. A essência é essa vontade divina que abrange tudo. Então, você tem que confiar muito em mim, você tem que deixar mesmo o seu barco, os seus hábitos, a sua tradição, seus costumes antigos para abraçar o novo. E você tem que deixar o Jesus que você tem lá também, né? Porque às vezes você tem aquele Jesus, aquela experiência, aquele modo de relacionar com Jesus e ele vira e fala, agora tem um novo modo, eu quero que você me ame por inteiro, não só na minha face misericordiosa, não só nas minhas parábolas, né? Não só nos evangelhos, não só o Jesus dos evangelhos na missa que você ouve quando vai para a missa, não só o Jesus que você vê na Bíblia, que você vê num livro que você lê,
ou no jeito que os santos me retratam, né? Nas experiências que eu proporcionei para eles, não. Você vai me conhecer tal como eu sou em todos os meus atributos, mas para isso é assim, não dá mais para voltar, é vir e deixar para trás as redes antigas, de como você pescava os bens espirituais, os peixinhos que você tinha nos seus rosários, os peixes que você pescava com as suas orações, com as suas ladainhas, com seus costumes, com as suas devoções, né? Você vai deixar lá no mar, né? Está encerrado no meu mar. Agora você vai vir para o novo, né? E esse novo é muito maior. Você tem que também acreditar que é maior. É muito maior. Esse novo não tem nem comparação ao velho. Não tem. É muito maior. É o que realmente vai me agradar nesses tempos. E se eu estou chegando até você e permitindo que você conheça isso, eu estou te dando a oportunidade, né, de trazer isso para você. Não é à toa, é igual a menina, a Maria, testemunhou na live da experiência dela de encontro com a comunidade. Ela falou assim, nossa, que, né, tava contando que as coisas não preenchiam ela, que nada preenchia ela, e ela ficou assim, admirada quando encontrou o vídeo, né, o primeiro vídeo que ela viu, e ela foi e falou. Ela falou uma coisa muito importante, né? De tudo que ela falou muitas coisas importantes, mas isso, quando ela falou, eu falei, uau, né? Jesus escapou da mente o que ela falou. O que a Maria falou? Depois que a gente chega lá. A Maria falou assim, se esse vídeo, que não seria fácil, eu poderia achar muitos outros, mais ou menos assim que ela falou. Para mim encontrar um vídeo desse, que é difícil para achar, né? Porque tem essa questão de inscrição, de visualização e tudo, né? Geralmente os vídeos que aparecem para nós são os mais evidentes, ou de acordo com o que você pesquisa, né? Então, ela falou, para chegar um vídeo desse para mim, acessar a minha, porque é Jesus que mandou. Então, não era igual os outros para passar batido, não. É mais ou menos isso que ela falou. Não falou com essas palavras, mas foi isso que ela quis dizer. E é isso mesmo. Foi o mesmo sentimento que eu tive quando chegou para mim, né? Esses vídeos, assim, para o Senhor chegar nas nossas mãos, algo assim, não é para a gente tratar como algo simples, não. Como algo comum, igual a qualquer outra coisa que não é, não. E quando ela viu, ela percebeu esse contraste, a diferença que é, porque isso preencheu o coração dela. Ela mesmo falou que as outras coisas não preenchiam. E quando ela ouviu isso, que até assustou com ser 2 horas, né? Ela assustou muito por ser 2 horas de meditação. Mas ela falou assim, eu fui lavando o cabelo, fui arrumando a casa, fui fazendo isso. Quando eu vi, o tempo passou e eu escutei tudo. E ela ficou extasiada, de felicidade. Então, olha para você ver o que Deus está fazendo. É uma jovem. Olha que coisa mais linda, né? Então, a vontade divina quer falar. A vontade divina quer falar e quer usar suas antenas, quer usar suas alto-falantes, que são nossas bocas, nossas cordas vocais. Quer ser falada, não quer mais ser calada. Mas para isso a gente tem que confiar e tem que falar o que a divina vontade quer falar. Não, eu quero falar outras coisas. Eu quero ler outras coisas. Eu quero Jesus de outra forma. Então não tá querendo a vontade divina. Não tá gostando da vontade divina. Só tá gostando de uma parte de Jesus. Eu só gosto de falar de Jesus. Se eu só gosto de conviver de uma parte da pessoa, eu não gosto dela por inteiro. Não gosto dela por inteiro. Eu gosto dela enquanto ela é mansa. Mas quando ela é brava, firme, essa pessoa já manda ela embora. Eu já falo, agora fica calado. Agora você já tocou no assunto que eu não gosto. E Jesus deixou bem claro nesses estudos, tanto esse como Misticidade de Deus, estudo 46, que ele tem, o falar dele é amor e dor, né? É consolo e meio que um tormento de atos que ele puxa de nós, né? Através dessas provocações que são
os estudos, são as provocações de Jesus, é Ele que nos provoca. Nos provoca para tirar de nós atos, e atos puros, santos, com reta intenção. E Jesus sempre foi de provocar as almas, porque esse é o modo divino de puxar as almas. Ele é um pescador dos melhores que tem, um pescador de alma. Então ele provoca as pessoas para que coloca elas numa situação assim, sim ou não, meu filho, não tem meio termo comigo. Ou você vem ou você não vem, ou você gosta de tudo ou não gosta de nada. Ele sempre nos coloca nesse ponto de provocação para tirar de nós o que é santo, tirar de nós isso. Então, ele vai fazer isso com os apóstolos, né? Quando ele chama, ele é exagerado mesmo, porque com ele as coisas são desse jeito. Ele fala, é para largar é tudo. Ah, não, eu vou aonde só vai pregar onde, Jesus? Aí eu vou pregar lá no templo, daqui a pouco. Então tá, eu prometo que eu vou comparecer, onde eu estiver aí, eu vou lá, mas depois eu volto pra minha vida. Não, deixa tudo, a partir de hoje você vai viver comigo, como meu irmão. Não é só como seguidor, não. Você vai viver como meu irmão. Nós vamos comer juntos, nós vamos conviver juntos. Vamos dormir no mesmo lugar. Sim, vamos compartilhar o que tiver para comer. Vamos andar sobre o sol juntos, enfrentar os temporais, as situações, as tempestades e o que vier. Então, na vontade divina é mais do que esse chamado da redenção, você é chamado a ser Jesus. Aí eu sou chamada a ser discípulo, isso é redenção, você é chamada a ser Jesus, outro Jesus. Outro Jesus, outro ele, e ele vivendo dentro de você. E você vai passar por todas essas situações, e você vai ter a mesma face de Jesus, os mesmos atributos. Então você vai ser manso, humilde, misericordiosa, mas também vai ser firme, verdadeira. Aquilo que ele vai falar aqui, ó, de 7 pérolas, né, para eles, tesouros, que qualquer um pode dar, né? Que falou assim, que às vezes o rei mais rico da terra não tem, mas o mais pobre tem. Então, o que ele pede aqui é muito incrível. Você vai ser outro ele. Então, você quer ser outro Jesus, é abraçar a divina vontade por inteiro. Senão você vai ser só um admirador de Jesus, mas para ser Jesus mesmo, para poder viver em você e a divina vontade, o divino querer, poder reinar plenamente, sem ter que dividir o espaço com ninguém, né? Ela ser realmente dona, e Jesus poder realmente estar no trono, o trono ser dele mesmo, tá gravado lá no trono do seu coração. Aqui só senta Jesus, aqui só manda Jesus, aqui só fala Jesus, aqui só ordena Jesus. Para isso ser verdadeiro, tem que ter uma confiança muito grande e não pode ter medo de sofrer, que Jesus não corria de sofrimento. Jesus não corria de sofrimento. Ele, onde ia, enfrentava o que tinha que enfrentar, dava a cara a tapa, né? Então, para ser Jesus, os discípulos, sendo discípulos, puderam correr um pouco ainda, né? Na hora do horto lá, da situação, eles ficaram muito assustados, cada um correu para um lado. Mas ser Jesus, ele fala assim, ó, o que o Jesus falou lá no Horto das Oliveiras? O que ele falou? Quem vocês estão procurando aí? Jesus. Aí, é eu mesmo. Entendeu? Então você vai ser corajoso nesse ponto. É eu mesmo. É eu mesmo. É eu mesmo. Você não vai falar, nunca ouvi falar desse homem aí. Nunca ouvi falar. Não, você vai ser o Jesus que vai falar, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. É quem você está procurando aí? É eu mesmo. Você vai ser aquele assim. Desse jeito, né? É desse jeito. Nossa, Ruth, assim, você deixa a gente assustada demais. Esse vai ser o Jesus que assume a bronca nas situações da sua família, nas situações da sua casa. Às vezes a gente pensa só, mas um Horto das Oliveiras também é quando você tem que lidar com os problemas na sua família e lidar de frente, sem esconder.
Tá acontecendo com você a realidade, a vontade divina, e você fala, você assumiu, Jesus, que você é, sou eu mesmo, é eu que tenho que enfrentar. Do o que doer. Ou em quem doer, né? Porque às vezes você vai falar uma verdade que e você pode ser chamada de louco e que sofrer calúnias. E Jesus também sofreu calúnias. Ele já falou, na terra, os meus irmãos, eu tomei por irmã. Ignominias, cruz, dores, pobreza. Olha as coisas que tomou como irmã dele. Então, como que a gente vai correr de sofrer? Como que a gente vai ser Jesus se como irmã a gente vai buscar como irmã? Deixa eu ver o que eu quero. Elogio, todo dia eu quero elogio. O que mais que eu quero? Eu quero preces atendida. Se eu pedir uma coisa, tem que acontecer agora. Do meu jeito. Eu quero fazer milagre. Eu quero sair por aí. Entendeu? Como irmã, ele pegou aquilo que o homem desprezou. O sofrimento, a cruz. Ele veio com a cruz e tudo, como foi falado no Mística Cidade de Deus. Jesus veio com a cruz e tudo quando ele veio para a terra. Ele veio com a cruz e tudo. Então, você também vai ter sua cruz para carregar, senão você não vai parecer com Jesus. Não é só ser Jesus bonitinho, é ser Jesus chagado, escarnecido. Então, vai ter na sua vida doçura e amargura. Doçura e amargura, doçura e amargura, doçura e amargura. E se tem esse equilíbrio, está na vontade divina. Se está tendo muito conforto, tem alguma coisa errada aí. Se não tem uma cruz, naquele momento, um sofrimento, mas tem no seu coração uma disposição para isso, seu sofrimento vem de outra forma, né? Você sofre suando o cérebro para ajudar alguém, seja no seu trabalho, seja quem aparecer, te mandar uma mensagem, pedir uma orientação, mas você soa o seu cérebro, né? Você sofre pelo reino, né? Para entender os conteúdos, para ler, para entender e dar na cabeça o nó. E ele permite propósito, porque vai abrir o véu conforme o amor e o interesse da pessoa. Então você se desgasta ali, né? Lendo, relendo, lendo. Às vezes sofrendo, porque Jesus não entra na minha cabeça, essas palavras. Eu quero tanto, mas não entra. Isso é um sofrimento também. Porque às vezes você sente assim, você é muito pequeno, né? Somos pequenos. Às vezes você quer tanto compreender e tem mais dificuldade. Tem uma dificuldade. Isso é cruz também. Mas mesmo nessa pequenez, né? Você aceita essa pequenez. Você não desiste, não chuta o balde. Não usa essa pequenez como desculpa, né? Mas usa essa pequenez como uma declaração de amor para Deus. Apesar de, eu vou perseverar. Apesar de, eu vou perseverar. Nem que eu tenha que perguntar, nem que eu tenha que me humilhar, né? Ter essa atitude de me humilhar e pedir que o outro entenda para mim o que eu não estou entendendo. E se o Senhor está permitindo que eu seja essa pessoa que precisa de um decodificador para mim, porque por qualquer coisa na minha mente eu estou com dificuldade para decodificar, amém. Entendeu? Se eu tenho uma debilidade, né? Mas o Senhor vai falar assim para mim. O problema não é sua debilidade, o problema é que você tinha uma comunidade de irmãos e não teve coragem de pedir ajuda, né? Não teve coragem de expor, não teve coragem de me dar uma frase de meditação, porque disse que não entendeu o texto todo, mas eu deixei você entender uma frase. Você não contou aquilo que eu fiz na sua vida, né? A situação de oportunidade que eu pus na sua vida. Não me deu aqueles atos mais simples, porque julgou eles ruins, porque estava olhando o que o outro irmão estava dando. Aí está o problema. Então, na vontade divina, a gente sempre dá o que Deus quer que a gente dê. O que Deus quer que a gente dê. E se a gente não sabe, vai perguntar e o fulano fala, não, isso aí não precisa, a gente obedece, não precisa fazer. A gente só vai querer fazer as coisas por amor a Deus, para agradar a Deus. Tudo para agradar a Deus e dar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está pedindo.
Deus fala com todo mundo. Deus fala muito, 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 muito. Ele fala com todo mundo. Às vezes, os muros também, em vez da gente usar desses muros para fazer uma escalagem, a gente usa desses muros para dizer: eu não consigo, eu não posso. Isso não é vontade divina. Agora, quando apesar dos muros você doa o que você consegue, mas você faz com amor, como uma viúva que só tinha uma moeda, mas ela deu aquela moeda e ela deu o tudo dela, mas ela não deixou de entregar, ela não. Então pensa assim, ela fez a festa com a moeda lá, né? Não, nessa não. É a que oferta, a única moeda que ela tinha, né? A que oferta. Ela não deixou de ofertar. Se você falar assim, eu só tenho uma moeda e tá olhando para a mão do fulano e procura, nossa, aqui da líder tem umas 10 na mão. Não vou nem ir lá na frente entregar, porque que vergonha que vai ser aquele que vai chegar lá com esse tanto de moeda e eu não tenho nenhum para dar. Que vergonha que eu vou passar, né? Aí você deixa de entregar. Jesus vai ficar muito triste, porque aquela sua moeda, pelo grau de amor, né? De coragem, de você ser humilde, de entregar aquilo que ele te deu, e você entregar era tudo, 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 mas para ficar olhando pro outro, não entregou. O pouco que era, não é pouco mesmo, é muito, que na divina vontade não conhece pouca coisa. O ato mais simples que você pode imaginar é muito para Deus, que a divina vontade é rica. A divina vontade não é pobre. Não é pobre. A divina vontade é muito rica. Rica, 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 rica. Então vamos para a leitura do trecho, né? Onde tá? Tá aqui. João e Tiago falam a Pedro sobre o encontro com o Messias, ó. A gente tem que ser assim, né, gente? Ai, meu Deus. Testemunhar mesmo Jesus na nossa vida, não apontar mesmo, né? O Jesus na nossa vida. Apontar Deus na vida do outro, né? Na vontade divina. As conversas, tudo o que nos acontece, né? São oportunidades. Ainda mais se alguém está nas trevas de uma culpa, nas trevas de um pensamento errado, de uma interpretação errada acerca do próximo, de Deus, o que foi você ser aquele que falou para apontar o Messias, apontar Deus na vida da pessoa, né? Iluminar para que, através da palavra criativa, a pessoa veja diferente, né? Mude a forma dela de ver as coisas, né? Mude a forma dela. Ela estava vendo errado, ela via todos contra ela, ela via um monte de treva e fantasma e sei lá o que. Depois você vai e aponta o Messias para ela, aponta Jesus na vida dela, né? Aponta a ótica divina acerca daquela situação e para mudar aquele pensamento da pessoa, né? Se ela tá com um pensamento errado, desconfiado, nas trevas, né? Aí você leva quem para ela? Jesus. É Jesus em você, dando Jesus, dando luz, né? Iluminando o outro. Então vamos lá. 12 de outubro de 1944. Sobre o mar da Galileia vem raiando uma belíssima aurora. O céu e a água têm brilhos rosados. Ai, pouco diferente daqueles que esplendem suavemente por entre os muros dos pequenos jardins do povoado lacustre, jardins dos quais se elevam e se deixam ver, quase lançando-se sobre as vielas, as frondes despenteadas e vaporosas das árvores frutíferas. O povoado começa a despertar com uma ou outra mulher que vai à frente, né? Não, que vai à fonte buscar água, ou algum tanque lavar roupa, e com os pescadores que descarreguem as cestas de peixe, fazendo negócio com os mercadores em alta voz. Vêm que vieram de outros lugares ou levam peixes para casa. Eu disse um povoado, mas não é tão pequeno, né? É um tanto humilde, ao menos
do lado que eu vejo, embora vasto e extenso na parte mais longa do lago. São pessoas que vivem da pesca, né? João aparece a fim de uma pequena entrada ainda apressada em direção ao lago. Então, tá aí na pressa, né? Falar do Messias. Ele tá... Nossa, não vê a hora, né? De falar, né? Toda a energia dele ali nesses passos de João. Imagina cada passo que João tá correndo. Animado pelo quê? Apontar Jesus, né? Então, olha só. Tiago segue ele, mas muito mais calmo. João não. João olha os barcos que já chegaram à margem, mas não vê aquele que está procurando. Agora ele acaba de enxergá-lo, mas está a alguns centenas de metros da beira, atento às manobras para atracar, e grita bem alto, então nem espera. Deixa eu ver se é isso. Levando as mãos e a boca com o longo. Oê, né? Tá chamando ele, né? Que deve ser um sinal combinado entre eles. Então, oê, né? Oé. Tá? Ele nem esperou o outro chegar, não, meu filho. Já tá sinalizando. Preciso falar com você, né? Então, nem perde tempo, não. Já grita dali mesmo. Não posso andar pela água, mas eu tenho a voz. Eu já grito, né? Já falo alto, já chamo, né? Depois, quando percebe que ouviram, agita os braços em gestos largos que indicam: vinde, vinde. Os homens do barco, pensando, quem sabe o que, agarram os remos e o barco vai mais veloz do que só com a vela que eles amainaram, talvez para conseguirem ir mais depressa. Quando estão uns 10 metros da margem, João não espera mais. A gente tem que ser assim. Ai, eu fico admirando, imaginando a cena, velho. Nossa, meu Deus do céu, gente. Imagina o coração do João deve estar pegando fogo, saltando pelo peito, né? Tira o manto e a veste longa e os lança sobre a praia. Tira as sandálias, levanta a túnica, tendo-a segura com uma mão quase à virilha. E, entrando na água, vai ao encontro dos que estão chegando. Olha só isso. Quando dá para ir, ele ainda vai, né? Nossa, é muito interessante. Por que vós dois não viestes? Pergunta André. Por que vós dois não viestes? Pergunta André. Pedro, amuado, não diz nada. E tu, por que não viestes comigo? E o Tiago? Responde João a André. Então André questiona o João por não estar com eles, né? E tu, por que não viestes comigo? E o Tiago? Responde João a André, né? Não, de vez de eu ir com vocês, por que vocês não vieram comigo? Tipo assim, vocês encontrou peixe, aí no mar, né? Vocês foram pescar e encontrou peixe, nós encontrou o Messias. Tem comparação, não, né? Ai, aí o André fala, eu fui pescar, não tenho tempo para perder. Sabe o que tá falando, né, gente? A pessoa que fala assim, você vai convidar alguém pra igreja, né? A pessoa fala, por que você não foi pro futebol comigo, né? Por que você não foi pro futebol comigo? E a pessoa foi pra missa, né? Foi lá, foi rezar, foi comungar Jesus, né? Aí você vira pra pessoa e fala assim, eu sei que tinha que ter ido comigo. O cara, né? Às vezes a pessoa fala, você perdeu muito, o futebol foi muito bom, o nosso galão da massa venceu, né? O galão da massa venceu. Aí o outro vai falar, oh, meu filho, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez, o galão da massa, o Palmeiras, o Cruzeiro, qualquer time não faz, né? E a pessoa às vezes fala, não tem tempo para perder na igreja. A pessoa fala assim, não tem tempo para perder para mim ir para a igreja. É meu domingão, né? É o dia do meu churrasco, da minha cerveja, do meu futebol, né? Infelizmente, muitos assim, né? Ainda na ignorância, na falta de conhecimento ou também na falta de interesse. Diz isso, né? Vê como algo insignificante as coisas espirituais, que é o que a gente já conversou na comunidade. Há um tempo atrás, que na postagem até do Padre Paulo Ricardo, a gente estava vendo, né, dessa questão da soberba, daqueles que dizem não ter tempo para Deus. Então, tu desaparecestes com aquele homem. Eu te havia feito sinal para que fosses. É ele mesmo, se eu visses que
palavras, né? A admiração dele ao descrever. Ficamos com ele o dia todo, até tarde da noite, e agora viemos dizer-vos, vinde também, né? É ele mesmo? Estás certo disso? Nós só ouvimos naquele dia em que o Batista nulo mostrou. É ele, pois não o negou. Qualquer um pode dizer o que lhe interessa para impor seus credos. Já não é a primeira vez que exmunga Pedro, então Pedro é mais desconfiado, que aquilo que já foi falado, ele tem uma posição forte diante das pessoas, né? Mede muito o caráter das pessoas, né? Tem muito, julga muito também as pessoas, né? Então, o Pedro é desconfiado, né? Ó, Simão, não digas assim, ele é o Messias, ele sabe tudo. Só Deus sabe tudo. Só Deus, né, tem as palavras mais perfeitas, né? Então, ele sabe todas as coisas, né, da alma, do mundo, porque ele é Deus, né? Ele te está ouvindo. Então, o João já fala, né? Ele é o Messias, né? João já fala assim, né? Ele fala, é um profeta. Ele é um homem de Deus, parece ser o Messias. Vamos ouvir. Ele é o Messias. Então, com um entusiasmo, uma fé muito grande, né? João percebe, né? João tem essa pureza. Então, ele reconhece Jesus, né? João ficou magoado e consternado com as palavras de Simão Pedro. Ora, és o Messias, e se mostra justamente a ti, a Tiago e a André. 3 pobres ignorantes. Vai querer coisas bem diferentes. O Messias, ele me está ouvindo, mas meu pobre rapaz, os primeiros dias do sol da primavera te fizeram mal. Vamos, vem trabalhar, será melhor. É isso que eles falam. A gente vai para a igreja, as pessoas falam assim, vai sair isso, vai fazer alguma coisa, vai ver TV. Você já tá mal da cabeça, você tá fanático, sabe? Aí de vezes eles falam assim, os primeiros dias de sol da primavera te fazem mal, eles falam assim, olha, indo demais na igreja tá te fazendo mal, filho. Lê muito vê muito esses vídeos aí, tá te fazendo mal. Lê muito a Bíblia, tá te fazendo mal, filho. Tá te deixando muito fanático. Nossa, você só fala de Deus. Só sai Deus da sua boca. Você abre a boca, é para ver as coisas de forma espiritual. As pessoas ficam bravas, às vezes, não aceita, né? Não aceita que você tenha esse olhar, não, essa forma. Que não é uma forma, é a verdade. É o reconhecer Deus em tudo, é você não esconder, você aponta o Messias em tudo, na sua casa, né? As pessoas não pode ter essas dificuldades. A pessoa te acha exagerado. Por quê? Porque esse é amor, né? Porque você está vendo Deus em tudo. E na sua casa não deixa de ter essa mensagem. Você não vai mais falar o que todo mundo quer ouvir, que todo mundo gosta. Seus papos não são os mesmos mais. Em tudo você vê Deus. E quando você vê algo que Deus não se agrada, você não vai ser igual a todo mundo que vai ver ou que nem sabe. Você, né, você está recebendo as luzes, as verdades. Você vai falar pelo bem do reino, pela vontade divina e pelo bem das almas. Você vai ver Deus. Quando alguém vier até você e falar, nossa, ninguém merece, a pessoa só reclamar, você vai apontar para ela os benefícios, o amor de Deus na vida dela, que ela não está vendo porque ela está reclamando. Não tem como você apontar o Messias, porque se a pessoa não está vendo ele, quer dizer, se ela só está vendo mal, ela não está reconhecendo o Messias. Então, você está vendo Jesus e não vai falar que está vendo, né? Você não vai falar de um jeito assim, metralhadora, como a gente falou. Isso é vontade humana toda hora. É de falar da divina vontade, isso é vontade humana, fulano de tal, isso é vontade humana. Mas você vai ajudar o outro a ver o Messias na vida dela. Se ela não vê mais o Messias, se ela acha que tudo que acontece com ela não tem sentido, que Deus está longe dela, ou seja, ela não está vendo Jesus. Ela não está vendo a face de Deus na vida dela. Se ela está reclamando da cruz, se ela está desesperada, então você vai apontar o Messias para ela. Você vai apontar Jesus na vida dela, Deus na vida dela.
Você vai ser esse coração de João, né? Esse coração que queima, doida para comunicar a Deus. Ó Deus, 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 Deus. No trabalho, na vida, em tudo. Você vê esse Deus, mas você não quer ver só para você. Você ajuda o seu irmão a enxergá-lo se ele não está conseguindo ver. Então, você vai ser essa presença na vida. Você vai ser Jesus, né? Na verdade, né? Jesus na vida daquela pessoa. Curando o cego. Curando o cego. Você vai curar os cegos. A pessoa está cega. Você vai fazer ela recobrar a vista, que é o espiritual. Não é que você vai sair por aí curando cego, não. Mas é do espírito. A pessoa está cega. E você vai ajudar as pessoas a ser curadas da cegueira, de ver o que às vezes está diante dela, mas ela não consegue ver. E você vai ser Jesus na vida dela que vai falar, que vai ajudar a pessoa. O surdo que não escuta, o coxo, o leproso. Ser esse Jesus, ser esse Messias. No amor, na caridade, na verdade, no equilíbrio da justiça, né? Sendo aquilo que Ele quer que você seja naquele momento. Sendo justo, correto, simples também, né? Simplicidade, conviver com todo mundo. Você não vai ser uma pessoa que vai ser uma pessoa assim que vai ficar toda hora dando lição de moral em ninguém, que não é isso. Não, você vai ser sempre uma pessoa de muita paz, né? De luzes, de iluminar o outro, de deixar o outro melhor. Nem que às vezes você tenha que ficar com a carga toda em cima de você. De fazer as pessoas que chegam armada ser desarmada. Ser desarmada. E também ser a verdade. E levar, às vezes, a dor, a cruz, né? De talvez que aquela pessoa fique um tempo sem falar com você. Por uma verdade, mas que vai curar a cegueira do outro. Então, é aquilo que o Senhor pôr, né? A oportunidade que o Senhor pôr te inspirar, te conduzir. Pôr a situação na sua frente, né? Para lidar com ela. Você também vai ser amor, vai ser misericórdia, vai ser tudo. Mas não adianta querer uma face só de Jesus. Eu só quero ser misericórdia para meus irmãos. Então você não quer ser o Jesus divina vontade, né? Quer ser o Jesus misericordioso, santidade humana. Você quer apontar Jesus. Não, para ser ele, tem que ser na divina vontade. Então é tudo. Para ser Jesus é tudo, porque Jesus não era pela metade. Jesus era inteiro. Ele vivia na obediência à vontade divina. Ele obedecia essa vontade divina. Ele obedecia à vontade divina. Ele obedece. Como vai ser diferente disso? Eu não vou obedecer à vontade divina, não, porque eu não quero ficar mal com aquela pessoa ali. E o Senhor está me pedindo algo muito difícil. Colocou para mim falar isso. Não vou falar isso com meu irmão de jeito nenhum, senão meu irmão aí destrincha tudo, né? Então não, você vai ser o Jesus inteiro na vontade divina. E ele é tudo. Ele é perdão, ele é misericórdia, ele é verdade. Todos os atributos. Tudo em equilíbrio, em ordem. 3 pobres e ignorantes vai querer coisas bem diferentes, o Messias. Ele me está ouvindo, mas meu pobre rapaz, os primeiros dias do sol da primavera te fizeram mal. Vamos, vem trabalhar, será melhor. Deixa de histórias. Então muita gente fala que é historinha mesmo. Isso você vai falar da vontade divina? Desses escritos tão maravilhosos, até padres, a igreja. Não, a igreja não é obrigada a acreditar nessas revelações particulares, não, né? Trata como meras histórias, que não são tão importantes para nossa fé assim, mas é sim, faz toda a diferença para quem ama e quer conhecer Jesus como ele é mesmo, imitá-lo. Mas muitos tratam como meras historinhas para boi dormir, ou historinhas assim, muito, muito longe da nossa realidade, coisas assim que a gente não tem que se espelhar nisso. Não, gente, isso aí é a experiência da fulana de tal, não tem nada a ver com você. Como que a vida de Jesus não tem a ver com nós? Se nós fomos enxertados nele, nós fomos criados por causa dele e de Nossa Senhora. Tem tudo a ver com a nossa existência.
Como que a gente não está ligado a Jesus Cristo? Quanto mais a gente lê esses escritos, mais a gente vê que a nossa vida está ligada a Jesus, a Deus. Mais a gente encontra sentido na nossa existência. E se a gente deixar isso de lado, né, o Padre Nero, nas pregação dele, fala assim, se você não acreditar no que está escrito aqui, ó, rasga a sua Bíblia. Então, se a gente não acreditar nisso e tratar isso como meras histórias, como conversa para boi dormir, como fantasia, igual um irmão uma vez escreveu lá no chat assim, nem perguntei o nome dele, falei, nem quis responder, ele escreveu assim, isso aí que está sendo falado nessa aula parece muita ilusão, fantasia, não parece real. A pessoa começar a tratar como algo assim, ela não acredita em nada, nem nela mesma, né? Na própria existência não acredita. A pessoa não acreditando no que está aqui, ela pode rasgar a Bíblia, pode rasgar, porque isso aqui tudo é a palavra de Deus. Tudo, 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 tudo. O evangelho, assim, completíssimo, explicadíssimo, tá aqui. Se isso eu posso rejeitar a Bíblia, que não tem, desculpa, mas que não tem tantas informações nos evangelhos como tem aqui. Se isso eu não preciso ouvir mais nada. Se eu só quero ouvir de Jesus o conveniente, um pouco, e quero que o resto ele fique calado e não me fala, que amor é esse que eu falo assim, eu não quero conhecer profundamente a sua vida. Eu só quero conhecer um pouco, não me interessa profundidade nenhuma, não me interessa de conhecer a sua história. A gente só quer conhecer a história de quem a gente ama. Só ama Jesus Cristo quem quer ouvir ele falar tudo, quem quer conhecer toda a vida dele, que quer ouvir tudo, que tem gosto de ouvir a vida dele, que se deleita na vida dele, que para tudo para ouvir, faz o trabalho de casa, o que está fazendo, mas não deixa de ouvir, que gosta de ouvir. Não importa se é 2, 3, 4 horas, mas só por estar sendo falado de Jesus ali, se eu falar de Jesus, é igual a Nossa Senhora. A Nossa Senhora estava feliz da vida, meditando com os anjos sobre o mistério da encarnação, e ela nem imaginava que ela seria a mãe de Jesus, antes do anúncio. E ela amava essas verdades, amava de coração essas verdades. Se a gente não ama assim, então, meu filho, nosso amor por Jesus é um amor raso, é um amor morno, frio. E ele já está cansado dessa frieza, está chamando gente aqui para ser quente, para amar de verdade, para arder o coração, igual o João que saiu correndo, louco, doido, para chamar os meninos, sai, aí, larga esses barcos aí, doido, com o coração queimando, que enquanto não falou para eles, não ficou sossegado. É isso que ele quer provocar em nós. Jesus é um provocador de amor, para puxar e sugar o amor, atos de amor em nós. Por isso que as palavras dele é amor e dor, para tirar de nós o mel, para tirar de nós a essência. Tem que ser com dor, tem que ser com dor, tem que ser com verdade. Então é assim que ele trabalha. E ele quer almas amantes mesmo, exageradas, que ame por si e por todos Jesus e que não rejeite nenhuma palavra dele. Então vamos continuar aqui. Aí ele vai, né, tá questionando aqui, né? Tá questionando João muito, né? Ele fala, né? Ele é o Messias, eu te asseguro. João Batista dizia coisa... Não, peraí. Tá aqui ainda não. Aí, ó, vamos trabalhar, será melhor. Deixa de histórias, né? É isso mesmo, ele fala. Ele é o Messias, eu te asseguro. João Batista dizia coisas santas, mas este fala como Deus. Quem não for o Cristo não pode dizer semelhantes palavras. Simão, eu não sou um jovenzinho. Eu já tenho muitos anos. Sou calmo e sensato. Esse deve ser o André falando. Tu sabes disso. Eu falei pouco, mas ouvi muito nessas horas em que estivemos com o Cordeiro de Deus, né, Tiago? E eu te digo que verdadeiramente ele não pode ser senão Messias. Por que não acreditar? Por que não crer? Tu podes fazer, porque não ouviste, mas depois que você ouvir, meu filho,
Então você pode fazer isso, porque não ouviste. Mas eu creio, somos pobres e ignorantes. Ele bem disse que veio para anunciar a boa nova do reino de Deus, do reino da paz, aos pobres, aos humildes, aos pequenos, mais do que aos grandes. Ele disse, os grandes já têm as suas delícias. Que está falando que é os consolos humanos, né? A pessoa já tem a recompensa dela aqui, as suas delícias, né? Onde ela põe os seus prazeres, suas honras, né? Onde ela coloca ali todo o seu coração. Os grandes já têm isso. Não são delícias invejáveis se comparadas àquelas que eu venho trazer. Então, não são delícias invejadas se comparadas àquelas que eu venho trazer. Então, nada nesse mundo se compara a essa boa nova, a Jesus Cristo. Nada se compara. Então, eu vou me dizer essas palavras para dizer também da divina vontade. As delícias do mundo, qualquer oferta humana, até santa, tá? Mas de certa forma que traga um benefício terreno, da pessoa ser reconhecida como um grande, se eu fosse para mim ser reconhecida como uma grande pregadora, ser tipo assim, alguém lá assim, tipo assim, ser membro, ser coordenadora geral da RCC em Minas Gerais, coisas assim, qualquer cargo, qualquer coisa. Mas nada disso, qualquer coisa até santa, tem qualquer coisa da própria santidade humana, para mim não se compara mais ao que nós estamos vivendo aqui. Não estou menosprezando. Ao contrário, todos são chamados para isso. Basta ser pobre, né? Basta não querer coisas grandes nesse mundo. Basta não colocar as suas delícias, né? A sua delícia ser as coisas desse mundo. Aos prazeres, às honras, ao poder, né? Às ganâncias, aos interesses, né? De ser famoso, de ser reconhecido, de ter estima das pessoas, né? De ser muito famoso, aclamado, aplaudido, reconhecido. Se você abdicar de tudo isso é ser pobre. Esses pobres que não vive mais para buscar esse tipo de riqueza. É a pessoa pobre, né? Pobre mesmo, que é despojada de si. Então, esse chamado é para todos. E quando você encontra isso, não é mais comparado a qualquer outra coisa grande lá, sabe? Não é. Os grandes já têm seu modo de chegar a compreender pelos seus caminhos, suas vias. Já tem. Somente pela força do estudo, né? Na busca do intelecto, né? Na busca de você estudar e para ganhar, né? Para ter muito, né? Para ser alguém muito respeitado, muito reconhecido. Ou por si próprio buscar a compreensão, né? Mas sem, às vezes, aquele amor, né? Sem a intimidade mesmo, né? O padre na homilia estava falando assim, na homilia de ontem estava falando assim, que não é só vir e ouvir a palavra de Deus. Se não viver uma experiência com Jesus mesmo, você vai ficar aqui, você vai olhar para uma parede, para outra, para a janela, para o teto, mas você não vai experimentar nada de verdade, você, sua alma, e estava falando para cada alma ali. Não vai experimentar realmente Jesus Cristo, vai ouvir falar dele, mas não vai experimentar com intimidade, né? Ele estava falando da intimidade com Deus, da experiência com Deus. Ou seja, do amor, né? Ele estava falando do amor, não é só vir para participar, não é só assim, olha, cheguei, bati cartão na missa, saí, né? Como se fosse assim, marquei presença e saí. Não, é você realmente fazer uma experiência com Jesus, né? Não só de ir lá, né, mas sair com ele, né? Ele quis dizer isso, da intimidade, de você realmente entender o valor que você está fazendo ali, que não é só um momento para estar ali, para ficar disperso, mas é importante de verdade mergulhar no que está acontecendo ali, né? Então, essa é a verdadeira riqueza, que coisas humanas podem fornecer satisfações temporais e satisfações exteriores, mas não pode proporcionar essa felicidade, essa alegria,
E isso que eles estão falando, que é uma alegria do espírito que estão sentindo. O João tá com o coração queimando, queimando de felicidade. Que o Senhor me mostra isso, que o coração dele estava queimando de uma felicidade muito grande. Era muita coisa acontecendo naquele momento, sabe? Então, assim, isso não compara, não compara. Os grandes já têm seu modo de chegar a compreender, somente pela força do estudo, mas eu venho aos pequenos de Israel e do mundo, né? Aos pequenos, que pode ser um rico também financeiramente, mas que seja uma pessoa, né, pronto. Olha como Zaqueu foi a reviravolta. O chamado veio para ele quando ele era rico e muito pecador. E olha a reviravolta na vida dele. Então, se fazer pequeno pelo reino, né? Se anular, né? Esquecer de si, morrer para si, para servir o rei. Então, eu venho aos pequenos de Israel, que são aqueles que vão aceitar Jesus, que vai aceitar as minhas palavras, mesmo elas sendo doçura e amargura. Porque o pequeno, né? Ele não fica... o grau de correspondência dele não é medido pelo doce e pelo amargo. Ele aceita o doce e aceita o amargo. O pequeno de verdade, ele acolhe o doce, mas também acolhe o amargo. E em tudo ele vê o amor, em tudo. Ele não fica assim, ó, doçura, aí é o Messias que tá falando aqui. Aí vem aquela amargura, não, não é o Messias que tá falando mais nessa comunidade, coisa nenhuma. Não é Jesus que tá falando aqui mais, não. Por causa daquela dor que foi produzida, às vezes a pessoa, né, mexeu na ferida ali, numa coisa que tem que curar ali, mas é justamente o que ele quer. Ele provoca mudança na nossa vida, para o nosso bem, para a gente ser sempre pequeno, pequeno mesmo. E as palavras dele são realmente doçura e amargura. E todos esses meios é para nos empurrar para o bem, para dar os atos de glória para ele. Foi o que ele fez na minha vida, uma situação que aconteceu comigo no final de semana, né? Jesus Cristo mesmo me cercou de um jeito para me resolver um problema que já estava uma pouca vergonha. Eu tava com a dívida e essa dívida tá alta, não tá barata, né? Eu fiquei sabendo hoje direitinho do valor dessa dívida e eu tinha essa dívida desde solteira mesmo, né? E assim, eu sempre fui muito irresponsável com dinheiro, né? Eu era muito irresponsável com dinheiro. E casei e meio que me baralhei e não, nunca paguei a dívida. Deixei lá, acumular. E eu não contei pro meu esposo dessa dívida, não trouxe isso pro casamento em momento nenhum, de namoro, de noivado, nada, não trouxe isso. E aquilo vem me incomodando desde quando Jesus estava falando da integridade, desde lá do início, quando o Senhor falava, ele já estava me provocando, né? Nessa questão da integridade. Então, foi trabalhando comigo a ordem em casa, o amor ao esposo, a entrega, também na questão da sexualidade, né? Do amor, da doação. Então, foi trabalhando muita coisa comigo. E meio que falou assim, me pegou para Cristo no final de semana e falou assim, tá na hora de resolver. Então, ele me empurrou para puxar o ato, né? Vamos dizer assim, me empurrou para eu morrer numa coisa que estava precisando, né? E eu estava meditando muito nos 31 dias com Maria, né? Sobre se tem coisas, reservas, coisinhas guardadas do eu, qualquer coisa. É um momento oportuno que tá dando para curar de vez nessa comunidade, na nossa vida, né? Aí, não me acontece de uma pessoa me ligar e eu achar que era fraude. Eu briguei com o cara achando que tava... E ainda meio que preguei para ele achando que tava roubando, tentando roubar dados. Depois que eu fui parar para pensar, sabe? Eu falei assim, meu Deus, e se não for referente à minha dívida? Fui pesquisar e vi que era uma empresa autorizada pelo banco, que eles compram a dívida para depois cobrar do devedor. Então, eles estavam me cobrando justamente, a errada era eu. Gente, que teste, eu precisei ser humilde e falar com meu marido. Porque meu marido estava achando assim também, nossa, hoje eles estão tentando te enganar, mas era o problema todo. E quando eu fui rezar o texto da misericórdia com meu esposo, Jesus falou assim, tá na hora de falar com ele. Confia em mim, não importa como é nada, não pensa se vai xingar, não tenha medo nenhum de não sofrer nada. Jesus falou assim, confia em mim.
Acabou o texto, eu chamei meu esposo e falei, preciso conversar com você. Ele assustou. Falei, senta aqui perto de mim, vamos conversar. Falei, eu não falei o valor, né, como que tava, porque eu também não sabia, tô sabendo agora, mas eu falei. E graças a Deus foi muito bom ter falado, muito bom ter falado. E acabou que foi tão misericordioso que eu fiquei até boba. Parece que meu esposo estava meio que anestesiado, porque falou assim, eu já passei por isso, meus irmãos já passaram por isso, eu sei como que é esse negócio. Cartão de crédito acaba com a gente, se a gente não tiver disciplina. Crédito especial, pegar esses trens, se você não tiver disciplina, acontece isso mesmo. Agora tem que ver como é que tá a sua situação e seu nome e vamos dar um jeito de pagar. Liga para eles, vê quanto que tá, né? Vamos ver o melhor valor, se pode fazer um valor bom. E Jesus está ajudando tanto que eles me fizeram um super valor. Me falaram que a minha dívida tá em 2.100 e pouco. E eles vão me cobrar R$ 600 para quitar. Aí eu só vou passar para meu esposo direitinho, a gente conferir direitinho com o banco e pagar isso. Ele ainda deu a opção de parcelar, né? Se for para parcelar, dá 650, mas acho que se a gente pechinchar um pouquinho mais, eles abaixam mais ainda e deixa 600 para parcelar. Graças a Deus. Mas precisou de uma morte, né? Precisou de uma morte naquele momento. Então ele faz isso com a gente. Esse é o Messias na nossa vida. Esse é Jesus na nossa vida. Os pepinos são para ser descascados, são para ser cortados, né? Não são para ser jogados, não são para ser enterrados, para esconder, não. A divina vontade é assim, né? Ele ordena tudo dentro de nós, é o amor dele, né? Então esse é o Messias também que vai tirar os poderosos de seus tronos. Então se tem poderosos dentro dos tronos da nossa alma, soberbas, invejas, apegos, qualquer coisa, mentiras, esses grandes, né, que estão lá se deliciando, as paixões lá, se banqueteando dentro de nós, vão ser derrubados quando esse Messias chegar na nossa vida. Então, essa é a ação da vontade divina, ela derruba os poderosos de seus tronos. Então, você ser Jesus também é ser assim. Tanto na sua alma quanto nas pessoas, nas situações que ele traz para você, ou te põe lá, ou proporciona através das reparações que ele tira de você. É sempre para isso, porque lá no fundo todos nós temos que ser pequenos. Se não formos pequenos, a gente não vai receber o Messias de verdade, Jesus Cristo de verdade na nossa vida, tal como ele quer ser revelado, não é? Ah, é o jeito que eu quero ter Jesus para mim, não. É o jeito que ele é. Tem que ser pequenos nesse mundo. Não tem que procurar glórias nesse mundo, né? Já passou da hora, né? A pandemia, tudo que aconteceu é pra gente também, é uma chamada de atenção para o mundo parar, para as pessoas parar de buscar suas delícias no mundo, começar a buscar algo muito mais importante. Há uma alegria verdadeira, né? E viver realmente numa pequenez, na simplicidade de aceitar a cruz, a vontade divina, né? Aquilo que ele te dá, aquilo que você tem, não ficar com apego, não ficar com pretensões de nada, na ordem material, na ordem de vestimenta, na ordem de alimento. Não ficar com pretensões, né? E a cruz, né, vai ser isso, ele vai te dar o necessário, e você vai se resignar diante disso, né? Você não vai buscar aplauso, não vai buscar ter muito, não vai buscar ser um acumulador de coisas, não vai buscar elogios, você vai ser sempre pequeno, pequeno, pequeno. Somente pela força, mas eu venho aos pequenos de Israel e do mundo, que os pequenos são mais fáceis de fazer grande sacrifício por mim. Jesus fala isso. Os pequenos são mais capazes de fazer grandes sacrifícios por mim. Aqueles que choram e esperam, aqueles que procuram a luz e têm fome do verdadeiro maná. Então, tem que ser para quem tem fome. Quem tem fome, come bem. Uma pessoa que não tem fome, come mal. Se você não chegar aqui com fome, você vai comer mal. Agora, se você chegar aqui com fome, meu filho, você vai comer muito, muito e muito bem. E vai querer mais.
Você vai ser guloso mesmo para as coisas de Deus, guloso para as coisas de Deus mesmo, sabe? Vai chegar com fome, tem que querer muito mesmo. Pelo a pessoa querer muito, ela vai comer bem. Quem chega com má vontade, né, com muita dúvida ainda, meio que com o pé aqui, com o pé ali, eu volto pro meu barco, eu vou lá ver o Messias. Eu volto para minha devoção, eu fico na divina vontade. Eu volto para minha vida de que eu tinha antes da vontade divina, ou eu fico nessa vida agora da vontade divina? Eu fico aqui, fica ali, fica ali. Come mal, recebe pouca luz, né? Então é complicado. Não é pelos doutos que a luz e os alimentos são doados, pois os que eles dão é somente opressão, escuridão, prisão e desprezo. Eu chamo os pequenos. Eu vim para virar o mundo de cabeça para baixo. É isso mesmo, porque ele virou a gente de cabeça. Tipo assim, a gente via, né, de uma ótica e ele virou a chave da nossa cabeça literalmente. Fez um movimento horário, né? Que a gente fala, né? Movimento horário. Horário? É essa palavra, gente? E ó, rodou mesmo, virou, né? Mudou o sentido, porque a gente via tudo errado, né? A gente. É tipo assim, tem uma música da irmã Kelly Patrícia que fala assim. Assim, o lado certo, o inverso do universo é o lado certo. Então, vamos pensar. O inverso, esse mundo tá de cabeça para baixo. Com esses valores, com essas ideologias, com essas bagunças. Tipo assim, o que está sendo falado hoje? O mundo, natureza, criação é perfeito, tá? Mas o mundo onde o demônio está reinando, né? O demônio está tendo o seu tempo, né? De fazer os seus furtos. E a vontade humana tá falando, tá dando opinião o tempo todo. Então, jornal, vontade humana falando. Novela, vontade humana falando. Nas escolas, nos lugares, nas ruas, é vontade humana falando. Então, nós estamos nesse mundo inverso. Não foi para o qual Deus criou. Tá inverso no sentido dos valores, da moral, dos pensamentos de hoje. O que tá assim, sabe, no topo da rádio, não tem aquela música mais tocada? Que é a música top da rádio. O que está sendo mais tocado nesse mundo hoje não é a mensagem da vontade divina que Deus quer, né? Mas é a vontade humana falando. Tá bom? Vamos pensar assim. Então, o inverso desse inverso é o lado certo. Então, o Senhor mudou a nossa cabeça e virou nosso cérebro, porque a gente estava enxergando assim também. Para a gente ver o inverso desse inverso que hoje está sendo mostrado para nós como certo. E a gente vê o que é certo de verdade. Vê. Então é isso. Quando a gente vê a vontade divina, você vê o lado certo. Então é isso. Então o que está sendo falado hoje, o que todo mundo segue, o que a maioria segue, o que é VIP, o que ganha like hoje, na verdade, é um dislike que eu tenho que dar. Ótimo. Eu quero isso aí. Continuando. Tá. Aí ele fala, ó. Aqueles que choram e esperam, aqueles que procuram luz e têm fome do verdadeiro maná, não é pelos doutos que a luz e os alimentos são doados, pois o que eles dão é somente opressão, escuridão, prisão e desprezo. Eu chamo os pequenos. Eu vim para virar o mundo de cabeça para baixo. É o que faz na nossa família, na nossa casa. Mas se a gente deixar ele entrar, meu filho, vai entrar mesmo. Não entra pra ficar calado, não. Muda tudo. É dentro de nós. Ele muda, né? Porque eu abaixarei o que agora está no alto, tá vendo? Que é aquilo, né? De derrubar os poderosos de seu trono, que é a oração de Nossa Senhora Magnífica. Está no alto. Eu elevarei o que agora está sendo desprezado. É isso mesmo. Que ela fala, ele tirar, como é que é? A minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria.
em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua serva. Aí fala, derrubou os poderosos de seu trono e elevou os humildes. Então, o Senhor eleva os valores que Ele aplaude. E a gente tem que preocupar com o que a vontade divina aplaude. E a vontade divina só reconhece o que vem dela. E não importar com o que o mundo aplaude, porque o mundo aplaude a baixaria, o pecado, a ganância, a inveja, a estupidez, a histeria, a barbárie, a briga, a confusão, a discórdia, a traição, o homossexualismo e todas essas realidades. O que a divina vontade aplaude vai ser sempre o amor, a bondade, o perdão, a justiça, a misericórdia, a verdade e tudo o que ela encerra, o que ela tem, que é a própria vontade de Deus. Você vivendo na ordem da vontade divina, na obediência. Então é isso que ele leva. Tem aqueles que preferem que o mundo os eleve, pois o Senhor já está falando, esse trono vai cair. E realmente acontece. Não dura muito o reinado dos poderosos, mesmo aqueles que fazem espécie de acordo para ficar rico, para ficar famoso, pactos e não sei o quê, e se filiam um monte de coisa errada, não dura muito. É algo assim, é uma ilusão muito grande que o Satanás faz para a pessoa, de poder e de eternidade. Ele continua repetindo aqui a tentação que ele fez para Eva, né? Só que agora ele é mais estratégico, né? Mas ele continua repetindo aquilo ali, porque agora ele está elevando a vontade humana da pessoa no alto grau mesmo, para que ela se ache um Deus. Mas ela não é. Então, assim, tá enganando a pessoa, né? Tá enganando e ela tá deixando ser enganada. Por quê? Porque ela quer poder, né? Ela quer honra, né? Então, são as tentações do mundo, da carne, né? Do inimigo. São os 3 inimigos da alma, né? Então, esse trono já falou que vai derrubar, não vai durar muito. E ele vai elevar o quê? A santidade, a vida na divina vontade. É o que ele vai elevar. Aqueles que querem viver dessa vontade divina, essa vida, essa santidade, esses valores do reino é o que vai ser elevado. E quando for totalmente, vamos dizer assim, elevado, né, estabelecido, vai ser eterno. Então, o que vem de Deus é eterno. Os valores espirituais são eternos. Os valores carnais, né, vamos dizer assim, valores carnais, meio que eles têm as suas regras, né, de buscar poder e tal, né, precisa um tipo de valor isso, né, onde eles põem os seus valores. Rapidinho, cai do cavalo. Rapidinho, é uma decepção, passa muito rápido. Então, as coisas aqui nesse mundo são passageiras. Então, mesmo você tem uma vida de muito descontentamento aqui, quanto mais você perder aqui, mais você ganha lá. É isso que ele tá falando. Quanto mais você perde aqui, mais você ganha lá. Eu elevarei o que agora está sendo desprezado. Quem quer verdade e paz, quem quer vida eterna, vem a mim. Então, esse é o rei que está chamando as pessoas. Ele não está chamando ninguém para fazer passeata contra Herodes, contra os romanos, contra os fariseus, né? Ele não está elevando um grupo de rebeldes, não. Para sair fazendo guerra, não. Não é isso. Quem quer verdade e paz. Quem quer vida eterna, então ele está prometendo, o reino que está prometendo é eterno. Ele não está prometendo nada para o humano aqui, não. Vem a mim. E eu vou completar. Quem quer cruz, dentro dessa verdade está a verdade da cruz, da revelação da cruz. Pode vir, é aqui mesmo. Esse é o endereço, né? Esse é o endereço. É esse mesmo. Então, o que significa venha Jesus? Você vai ter o que ele eleva. O que ele eleva, o que ele considera é isso. A verdade, a paz, a justiça,
o amor, o perdão, né? A cruz, tudo isso ele considera, ele eleva, né? Por quê? Porque da dor nossa, ele sempre tira o bem, então ele eleva, né? Que é desprezado nesse mundo que é sofrimento, ele eleva. Só ele pode tirar um bem daquilo que é mal, né? Ó, só ele pode tirar um bem do mal. Então, do mal que é, às vezes, uma cruz de desapontamento, ele pode tirar o bem. Então, ele pode fazer isso. Só ele pode elevar algo que é desprezado à condição boa, né? Mas isso pela graça dele, pelos méritos dele. Ele pode fazer isso. O que é desprezado, ele não rejeita. Entendeu? E a cruz a gente sabe que é maravilhosa. A cruz é maravilhosa. A gente sabe disso. O que o Jesus depositou na cruz é para justamente dar a vida eterna para a pessoa. Que é justamente elevar a pessoa, a alma da pessoa, né? Então, a cruz é maravilhosa. Então, aqui ele fala: eu elevarei o que agora está sendo desprezado. Então, não importe, né, com os insultos, com as humilhações, com as coisas paradas, que o homem não sabe ver, não vê a bondade, reconhecer a bondade de verdade, aquilo que é bom. Então, ele despreza, ele rejeita o que é bom e aplaude o que é mal. Então, esse é o jeito do mundo amar a gente. Esse é o jeito do mundo amar. Você quer ser aplaudido? Viva o valor que hoje está sendo pregado aí. Aí você vai ser aplaudido. Mas vai cair do cavalo facinho. Agora, você quer realmente ser elevado por Deus, né? Salvo, remido, santificado. Então, meu filho, prepara. Prepara a sua alma para a aprovação, para as cusparadas, para o desprezo, que ninguém vai te ver mais. Ninguém. Quem quer verdade, viver na verdade e na paz tem um custo. E para viver na paz, na verdade, muitas das vezes o preço é o desprezo. Porque às vezes você ser verdadeiro, você é desprezado, né? Você ser aquela pessoa mediadora que leva a paz, você é desprezado porque as pessoas gostam de gente brigona igual eles. Alguém vem até você e fala assim: não, eu não vou aceitar isso não. Eu vou resolver na briga, eu vou pegar aquela ali e vou descabelar ela. E você é aquela pessoa que vira e fala que não deve ser feito isso, que isso é errado. Então, o promovedor da paz, muitas das vezes, é desprezado. Não deixa ele falar, não. Ele só vem falar ilusão, historinha, conto de fada. Eles nem querem ouvir isso, querem ouvir os da briga. Os da briga têm mais vez e voz e mais tempo para falar nesse mundo do que quem vai trazer a verdade e a paz. Esses têm menos tempo para falar. Até na igreja, desculpa, mas até no meio cristão, a gente vê isso, que quem tem uma mensagem de verdade e de paz, nossa, muitas das vezes não quer ser ouvido, não. Não quer ser ouvido, não. Às vezes prefere ouvir quem traz uma linguagem meio dúbia, meio obscura, meio lá e meio cá, que ninguém sabe qual lado que a pessoa tá. Parece que fala que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, né? Que umas linguagens obscuras que a pessoa nunca revela realmente o que pensa, né? Fica uma coisa esquisita. Agora, quem fala a verdade e é paz, porque é aquilo, né? Você bate e assopra. Então, com a verdade você bate e com a paz você assopra. É assim o jeito de Jesus. Quem ama a luz, venha. Então, quem ama a luz, venha. Agora, quem não aceita ouvir as verdades que o Senhor traz, as luzes que traz, não está querendo a luz. E a luz vai clarear e vai revelar tudo que está no escuro. Assusta demais. Mas é o que cura. É uma caridade de Deus tão grande. Deixar a luz entrar na nossa vida. Para iluminar os pontos mais escuros da nossa alma que a gente viveria às vezes sem saber que tinha aquele problema ali. Isso é verdade, porque na minha vida, eu poderia contar muitos e muitos testemunhos do que é você cair em si. Essa é a palavra. A luz faz você cair em si, muitas das vezes. Às vezes é uma luz que vem de um jeito que dá uma dor para tirar o amor. Sempre é isso.
Mas dói ver a sujeira, ver o que está escondido. Ver como Deus vê é difícil, a divina vontade é luz, então ela vê tudo, a luz, não passa nada escondido, nenhuma sujeira. Então, quando ele traz para nós as sujeiras do mundo, dos pensamentos humanos, do que passa nas cabeças das pessoas, os sentimentos, não só naquilo que ele mostra para nós, que ele quer mudar em nós, purificar, mas fora de nós. Não é fácil. Mas é para ficar, e tá falando, vem, tá certo. Esse é o caminho mesmo, é verdade, paz, é luz, é tudo isso aí. Eu sou a luz do mundo. Então, para caminhar nesse mundo tem que ser com a luz de Deus, senão você não dá conta. Não foi assim que ele disse. Eu sou a luz do mundo, não foi assim que ele disse, João? Tiago falou de modo calmo, mas comovido. Sim. E ele disse ainda, o mundo não me amará. Aí João pegou mais ainda, né? Pegou a dor de Cristo, né? O mundo não me amará. O grande mundo, porque se corrompeu com vícios e comércios idolátricos, tá vendo? Para idolatria, comércios idolátricos, para ter vantagens, né? O mundo, aliás, não me quererá. Então, João prestou atenção nessa parte que Jesus está de tudo, né? Mas não só na parte linda, porque aí tá vendo, Jesus deu uma doçura enorme, ó. Jesus falou assim, ó, para eles. Eu sou a luz do mundo. Aí você fica, uau, que luz, uau. Aí ele dá uma amargura daquelas. O mundo não me amará. Como? Se o Senhor é a luz do mundo, o mundo vai ser iluminado com o Senhor. Isso está dizendo que ele não vai te amar. É uma amargura ouvir isso. Mas é mentira? Então o João pegou a amargura também, né? Jesus, não só a parte boa, a gente tem que ser assim também, igual a ele. O grande mundo, porque se corrompeu com vícios e comércios idolátricos. Ele está mostrando aquilo que ele vê. O mundo, aliás, não me quererá, porque como filho das trevas não ama a luz. Mas a terra não é feita só do grande mundo. Nela existem aqueles que, mesmo estando misturados com todos do mundo, não são. Então, ele está falando que tem também a parte boa. Então, ele sempre traz esses dois contrastes. Há alguns que são do mundo, porque nele foram aprisionados, como os peixes pela rede. Então, ele está fazendo analogia àquilo que está acontecendo ali. Jesus é assim, ele ensina a gente a fazer o mesmo, né? Ele dá exemplo na nossa mente, de explicação, para ficar mais fácil de entender, da gente explicar na meditação. Ele nos ilumina com exemplos. Ele faz isso. Ele falou justamente assim, porque nós estávamos conversando à margem do lago, e ele apontava as redes que vinha arrastando com os peixes para a praia. Tá vendo? Que Jesus é observador, né? Não passa nada. Então, o que te acontece também é elemento para meditação. Então, não pense assim, aí eu vou parar minha meditação, né? Dependendo do que acontecer, é mais elemento ainda, um exemplo que ele tá te dando e você não tá vendo. Você tá vendo como problema e na meditação ele tá te dando elemento para você falar. Isso aconteceu comigo uma vez. Apareceu um rato na hora que eu tava meditando e acabou que o rato deu para entrar no exemplo, né? Mas tinha que resolver o problema do rato. Isso não muda, é um problema. Mas quer dizer, deu para tirar um bem daquela situação, né? Então ele apontava as redes que vinham arrastadas com os peixes para a praia. Disse mais: vede, nenhum daqueles peixes queria cair na rede. Então é a resistência que faz isso. Não é fácil a gente cair na rede da divina vontade, gente. A gente custa ceder mesmo, sabe? Mergulhar no mar mesmo, né? Nossa, não é fácil, mas quando cai também, mas quando cai bem caído, não é cair, não, é lançar, né? Pular, mergulhar. Ah, meu Deus, meu Deus. Também os homens, aí Jesus está falando assim, fala do peixe, tá? Porque o peixe, quando você pesca o peixe, né? Ele, quando é pescado, morre, não morre? Tá. Então nós também.
morremos pro humano, vontade humana, para viver para a vida nova, tá? Para viver a vida nova. Nenhum daqueles peixes queria cair na rede. Também os homens, intencionalmente, não iriam querer cair como presas de Mammon. Então, ele está falando intencionalmente, não está falando aqui inocentemente, ignorantemente, não. Ele está falando aqui intenção, muitos por intenção, por decisão, não vão querer cair. Nem mesmo os mais malvados, porque estes, pela soberba que os cega, não creem que não tenham o direito de fazer o que fazem. Eles ainda acham qual que é o problema do pecado, qual que é o problema de eu viver a vida que eu estou vivendo. Não tem nada, não estou fazendo nada de errado. Então, a pessoa não reconhece o erro, não reconhece de jeito nenhum. A soberba é tanta, a pessoa é cega, não tá vendo, mas ainda fala assim, não tem problema nenhum ser cego. Se eu não quiser ver, né? É muito triste. O verdadeiro pecado deles é a soberba, porque é muito difícil. O soberbo, ele tem alto grau, né? Vontade humana em alto grau é soberba. A pessoa não se abaixa. Não, ela é tão cheia de si. E para ser cheia de Deus, ela tem que esvaziar de si, descer das tamancas dela. Dos patamar que ela se exaltou, se levantou de qualquer ordem. Soberba por questão intelectual, financeira, social, o que for, espiritual. Abaixar-se, ser pequeno. Soberbo não quer ser pequeno. É muito duro. Esse aí é peixe difícil de pescar. Tem peixe que você tem que ser o pescador, né? Não é fácil pescar, né? Então é Jesus mesmo. Você fala assim, só Jesus na causa, é mesmo. Só Jesus. E mesmo assim o peixe foge, o peixe é difícil. Tem uns que são resistentes demais. Muito, 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 muito. Deste pecado nascem todos os outros. É verdade, a gente estudou isso. Que de um pecado é tipo assim, é mãe de muitos outros. É mãe. Nasce muitos desse. É tipo uns parasitas, né? Que, sei lá, eles se reproduzem, né? E vai aumentando e multiplicando-se. Tipo isso, a soberba é horrorosa. É a pessoa já sente assim, né? Deus, né? De si mesma. Então, é a vontade humana em alto grau, que é o pecado que o Senhor nos protegeu, de certa, vamos dizer assim, Ele nos protegeu, né? Ao permitir a serpente entrar lá no jardim do Éden, que já foi falado disso. Justamente por causa disso, porque o homem se tornaria um demônio. A pessoa cheia de soberba se torna o próprio demônio. Nem precisa Satanás. E esse é o que o inimigo quer levar as pessoas através do satanismo, através de tudo isso aí. É para pôr o homem no centro do universo. Para o homem se achar um Deus. E eu já sou um Deus por mim mesmo, então não preciso de conhecer o Deus, não. Isso aí é menor que eu. É assim que a pessoa pensa. E quem fala desse Deus não é nada, não é ninguém. Deste pecado nascem todos os outros. Aí vem todo tipo de coisa. Eu passo tudo, eu sou Deus, eu passo tudo. Eu sou todo poderoso. Mas aqueles que não são completamente maus, né? Tem a realidade dessa concupiscência, da carne e tudo, mas não são tão obstinados assim. Ainda mais não iriam querer ser de Mammon. Eles caem por leviandade, por um peso que os arrasta para o fundo, que é a culpa de Adão. Eu vim para tirar aquela culpa e para dar na esperança da hora da redenção, que é através do perdão, né? Que o Senhor perdoa, que é aquela pessoa que pula no abismo através da redenção é a misericórdia. Então a pessoa já está lá no fundo. Aí o abismo da misericórdia, né? A pessoa está lá no fundo e por meio dessa misericórdia a pessoa é perdoada dessa culpa, né? Remida seu mal. Mas o Senhor não quer que a gente seja assim, eu não sou completamente má, então tá tudo bem. Não, o Senhor quer nos purificar por inteiro, Ele não quer que a gente viva naquela,
cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Meio bom, meio mal, meio bom, meio mal. Misericórdia, não quer essa vida para nós. Que será capaz de livrá-los do laço que os prende, tornando-os livres para me seguirem à luz do mundo. Então, por meio da cruz eu vou salvar muitos nesse sentido aí. Que não são tão soberbos assim, tão cegos ainda. Eles são meio... tem problema de vista, né? Mas ainda assim vão ouvir, né? Através mesmo da própria dor, seus pecados, né? De quando eu estiver lá no fundo do poço, pior, né? Através dos acontecimentos, né? De ver, nossa, meu Deus, eu tô na lama, né? Que eu vou cair, a pessoa cai em si, né? Então, o Senhor vem para remir esses que querem ser remidos. Agora, quem não acha que precisa, aí que tá o problema. Mas então, se ele falou mesmo assim, é preciso irmos para ele, e logo. Aí Pedro, com seus impulsos tão sinceros que me agradam, tanto de repente decidiu ir. Aí aqui vai estar falando, não vou ler não, vai estar falando de Pedro, né? Que aí ele decidiu ir. Aí é engraçado demais que depois ele questiona, peraí, Jesus escutou tudo que eu falei, que eu tinha comentado, e eles vão e falam que sim, né? Que ele ouviu tudo. É muito interessante, né? Aí eu vou só pegar um ponto aqui. Nossa, minha vontade de meditar tudo, gente. Tem que dar uma parada. É a parte que Jesus fala uma coisa aqui que eu achei muito... que é que ele fala aqui desses 7 tesouros, né? Os nomes desses 7 tesouros. Um tesouro de 7 nomes que até o mais pobre pode ter. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Que não tem... desculpa, ele não olha a questão de condição de ninguém. Até o mais pobre pode ter. Se o mais pobre, aquele que a gente pode falar assim, esse aqui tem mais motivo, esse aqui não tem como Jesus chamar. Coitado, é muita limitação, é muita dificuldade, é muito problema. Fala, até esse pode, então todos podem. É para todo mundo. Assim é a vontade divina, que Jesus fala no livro do céu. Que independente da condição da pessoa, pode ter um muro de dificuldade, né? De entendimento, o que for. Mas todos podem ter esse tesouro. Todos. É a vontade divina. Esse tesouro que todos podem ter. E aqui ele fala desses 7 tesouros aqui para os discípulos, né? Ele não está falando da vontade divina, mas nós entendemos que é. Ouvir os nomes deste tesouro: caridade, vontade divina, fé. Sem fé, meu filho, a gente não acredita em nada que Jesus fala na nossa vida. Porque com os olhos, a gente não é uma visão sensível das coisas. Você vê, você acredita nele, né? E você tem a fé também para poder ter essa luz de perceber nas confirmações que ele dá aqui na comunidade, a forma que ele está dirigindo a gente. Meu Deus. Boa vontade, que é a divina vontade. Boa vontade. Reta intenção, ele fala muito da pureza de intenção. De querer agradar só a ele, visar só a glória de Deus e o bem das almas. Continência, né? Essa continência aqui, eu entendo que tem a ver também com a castidade, né? Então, os casados, todos vão viver a castidade na ordem que estão. Sinceridade, que é falar a verdade, né? Que é a honestidade, a integridade. Espírito de sacrifício, sofrimento, cruz. Mortificação, que é você renunciar a si mesmo. Aceitar a cruz. Isto eu quero de quem me segue. Então, para a gente falar assim, eu sigo realmente o Senhor, é dentro desses 7 tesouros. É na busca dessa vida, de viver isso.
Isto eu quero de quem me segue, só isto, e vós o tendes. Está dormindo? Nossa, a gente perdeu o texto todo. Peraí. Acontece. A gente aperta alguma coisa errada, né? Eu quero isso de quem me segue, só isto e vós o tendes. Está dormindo como uma semente sob um solo invernal, mas o sol da minha primavera o fará nascer em centéplice espiga. Assim lhe falou. A isto me assegura que o verdadeiro Rabi, o Messias prometido, não é duro com os pobres, não pede dinheiro. Basta isso para chamá-lo o Santo de Deus. Vamos tranquilos e tudo termina. Ai, meu Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fide. Jesus estava me falando aqui, né? Completando a meditação, estava me falando que quando ele fala que tomou como irmã, ele tomou a cruz, é porque ele tomou como irmã, porque tomou como algo muito querido para ele. Algo querido mesmo, desejado. Não tomou como algo assim, fazer o quê, né? Tem que passar por isso, não. Ele tomou como algo querido. Então, ele estava me explicando isso. Então, é porque na meditação aí eu falei sobre isso, né? Falei sobre essa questão da cruz. E que no livro do Senhor Jesus fala que tomou a cruz como... que tomou na terra como irmãs ignominias, né? A pobreza, a cruz, as dores. Então, aí ele foi e me explicou isso agora. Esse ponto aí. Porque para ele é algo muito amado por ele.